Pessoal, esse aqui é um vídeo fundamental para a sua aprovação. Essa é a parte da tutela, a tutela descrita no ECA. Então nós vamos trabalhar com todos os artigos, incisos e parágrafos que tratam da tutela no ECA. Não perca esse vídeo, assista, faça as anotações que isso vai ser relevante demais. Clica aqui no se inscrever, clique no sininho também para receber as notificações assim que eu postar um novo vídeo. Sem mais delongas, vamos para a tutela. Seção 3 da família substituta, subseção 1, disposições gerais. Então aqui nós vamos falar da seção 3 da família substituta e vamos entrar na subseção 1, que é as disposições gerais. Nós vamos falar um pouquinho de tudo. Depois nós vamos entrar em guarda, tutela e adoção. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Então, a família substituta, ela se dá pela guarda, pela tutela e pela adoção. Isso tem que guardar, meu povo, pelo amor de Deus. Decora isso, anota no papel, acorda de manhã, olha isso, porque é o que mais cai. Família substituta se dá pela guarda, tutela e adoção. Família natural é composta pelos pais e seus descendentes. Então isso tem que ficar muito claro. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. Então o adolescente, a criança vai ser ouvida, sempre que for possível. Ah, um bebê vai ser ouvido? Não, ele não tem capacidade ainda para isso. Mas aquela criança, aquele adolescente que já tem essa capacidade, vai ser ouvido sim, respeitando o seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida, que terá sua opinião devidamente considerada, né? Evidentemente. Então, se ele não quer ficar com a família substituta e ele conseguir expor essa motivação, ela for uma motivação realmente que impeça ele ficar com aquela família, isso vai ser respeitado. Ou o contrário também é válido. 2. Segundo, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento acolhido em audiência. Então, o maior de 12 anos tem que ter consentimento dele para que ele vá para uma família substituta. Terceiro, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então, se eu tenho ali um avô, um tio, algum grau de parentesco com aquela criança, vai facilitar esse processo, porque vai diminuir as consequências, né? As implicações de uma adoção, por exemplo. Por isso que a família estendida, a família ampliada, ela é tão importante. Quarto, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta. Então os grupos de irmãos, 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem, vão ficar sempre juntos. Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso. Por exemplo, tem um mais velho que abusa do menor, que já estuprou o menor. Então não vai ficar junto, evidentemente, mas isso tem que ser comprovado. Ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então há ali uma moça naquele grupo de irmãos que está envolvida com o tráfico de drogas e coloca em risco a vida daquelas crianças. Lógico, ela não vai ficar junto, mas isso tem que ser comprovado. Essa ação excepcional, ela tem que ser muito bem fundamentada, porque os laços fraternais de irmãos não podem ser quebrados. Só serão quebrados em casos excepcionais. E mesmo assim, deve evitar medidas que rompa definitivamente esses laços. Quinto, a colocação de criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então aqui é uma maneira, né, que isso vai acontecer. Essa colocação dessa criança ou adolescente em uma família substituta
Para que isso aconteça, é necessário que haja ali uma preparação, um planejamento, uma preparação daquela criança, para que ela consiga, né, psicologicamente, conseguir conviver com uma nova família. Sexto, em se tratando de criança ou adolescente indígena, então aqui nós já entramos em um caso específico, uma criança indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Então, você vai adotar uma criança indígena, ou a criança indígena vai para a adoção, ou para a guarda, tutela, enfim. Ou uma criança de quilombo. Vai respeitar tudo isso que nós dissemos anteriormente, todos esses artigos anteriores, esses parágrafos anteriores, e esses que nós vamos descrever agora. 1. Que seja consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural. Então, primeira coisa, tem que respeitar sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Então, se não fere a Constituição ou o ECA, que é algo muito complicado de se acontecer, ele vai continuar ali convivendo com as instituições, com as pessoas, com os seus costumes. Nada disso vai ser retirado dessa criança. Então é bem mais complicado. 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros de mesma etnia. Então, essa família que vai acolher, ela tem que estar na mesma etnia ou na mesma comunidade, né, para facilitar, né, para que não haja ali um choque de culturas. 3. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de criança e adolescente indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então ele ainda tem o caso ainda dos órgãos indigenistas que cuidam dos índios, que vão atuar ali sobre, eles ainda vão participar desse processo. É um processo muito mais difícil e que tende a guardar e proteger muito mais aquela criança, aquele adolescente. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. É lógico, uma pessoa violenta, bebe, tem consumo de droga, ou ele não dá conta, né, financeiramente de manter aquela criança, aquela vida, ou ele próprio. Não vai receber a criança, evidentemente. Não vamos colocar a criança ou adolescente em um seio familiar desequilibrado, para gerar ainda mais sofrimento para ele. Evidentemente que nós não vamos fazer isso. 30. A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou do adolescente a terceiros ou a entidades governamentais e não governamentais sem autorização judicial. Ah, eu não quero mais a criança, eu vou transferir ela lá para a ONG do meu bairro. Não existe. Ou para um terceiro. Não, você não dá a criança que você está com tutela ou com guarda ou mesmo adoção. Não existe isso, ela é sua responsabilidade, a não ser que haja ali uma autorização judicial para tanto. Então, tomemos cuidado. Só rapidamente, eu trabalho em um município muito abandonado pelo poder público e por seus governantes que não têm uma, né, seriedade no trato. E há muitos casos como esse, que a mãe, ela não quer mais, né, aquele filho adotado. Então ela acaba tentando entregar aquele filho a uma ONG, a uma instituição religiosa, ou à própria escola, ou a quem queira, né? Então é uma situação muito difícil mesmo. O conselho tutelar precisa ser uma instituição muito forte para conseguir reverter e dar, né, o apoio necessário, tanto à escola quanto às crianças que estão ali em situação de vulnerabilidade. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, eu só vou colocar numa família estrangeira algo assim excepcional, é uma medida fora da curva, não vai acontecer com todos. E só acontece na forma da adoção, não pode ser guarda e nem tutela. Tem que ser direto para a adoção. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante os termos nos autos. Ou seja,
você assumiu a guarda, a tutela dessa criança, então você se compromete a exercer de forma bem e fiel os compromissos assumidos e, inclusive, os encargos, que, né, são de diversas naturezas, não só financeiras. Subseção 3 da tutela. 36. A tutela será oferecida nos termos da lei civil à pessoa até 18 anos, incompletos. Então você só pode ter a tutela para uma pessoa até 18 anos incompleto. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Então, você vai ter a tutela somente daquelas pessoas que tiveram a decretação da perda ou suspensão do poder familiar, e isso implica na guarda. O que nós dissemos anteriormente vai se aplicar aqui a quem tem a tutela. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer instrumento autêntico, conforme o previsto no parágrafo único do artigo 1729 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que no caso é o Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias, após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 e 170 desta lei. Aqui vai dizer para aquelas pessoas que deixaram por escrito que o tutor vai ser determinada pessoa por meio de um testamento, escritura lavada em cartório, ou seja, qualquer instrumento legal. Isso é garantido lá no Código Civil, a gente não vai precisar nem de lá. Mas isso é garantido lá, isso está determinado lá que isso pode ocorrer. Esse Código Civil ele é o novo, né? 2002, já está atualizado. E o artigo 165 e o 170 vão descrever os procedimentos judiciais para que isso ocorra. Então, é isso, ele tem que obedecer esses dois critérios, essas duas bases legais aí para que a vontade do falecido, né, que deixou em escritura pública a sua vontade que a sua criança, que o seu filho tenha um determinado tutor, ocorra. Tem um prazo de 30 dias também. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos no artigo 28, que nós já dissemos, e no artigo 29 desta lei. Somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada, então, a pessoa foi indicada, mas ela ainda não vai receber. Não quer dizer que ela vai, só porque ela foi indicada, ela já vai ser a tutora, não. Olha, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, que no caso, né, no caso do testamento, se restar comprovado que a medida é vantajosa para o tutelado, pelo tutelando. Se for vantajosa, aí ele vai ficar com esse tutor porque é vantajoso para ele, porque é o mais adequado, tem uma vida mais tranquila, tem condições financeiras, é equilibrada, enfim, tem todas as características necessárias para ser um tutor. Então ele vai ser um tutor. E que não existindo outra pessoa com melhores condições para assumi-la. Então a vontade, simplesmente descrever isso num testamento não vai garantir. Se aquela pessoa que a vontade, né, do falecido era um tutor, mas o tutor ele não era o mais adequado, tinha uma pessoa, uma avó, um tio, um próprio pai, né, para que isso ocorra, não vai ocorrer, né? A justiça não vai determinar. A vontade da criança, do adolescente, o seu bem-estar, a sua proteção, ela vem antes de qualquer coisa. 38. Aplica-se a destituição da tutela o disposto no artigo 24. Então, lá o artigo 24. A perda ou suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente. Então, é a mesma coisa, né? Está falando que para perder a tutela, né, deve ser por meio de uma ação judicial também. Muita coisa, né, gente? A gente tem que pegar firme aí, senão a gente não tem uma aprovação. A tutela ela é fundamental, principalmente para os assistentes sociais, que estarão imersos a essas informações o tempo todo. Mas todo mundo que tem o ECA como algo que será cobrado em seu certame tem que estudar a tutela, porque é uma das partes que eles mais gostam, né? Guarda, tutela e adoção, os autores de questões adoram, fazem direto. Então não percam essas oportunidades e estude bastante. Aqui no card tem toda o ECA para que você possa estudar. Nós temos vídeos de questões comentadas também que podem te auxiliar. Clique no joinha se você gostou, no joinha ao contrário se você não gostou. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fique com Deus. Até muito breve.